A justiça e a proteção do patrimônio público no Carnaval. Este é o tema do programa de hoje. Nossos convidados são o juiz Auro Aparecido Maia Andrade, da 2ª Vara Civil de São João del Rei, e Fernando Viana Cabral, presidente do IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Prefeituras e Ministério Público recorreram à Justiça em Minas Gerais para garantir a proteção do patrimônio público neste carnaval. Riscos de depredação, vandalismo, poluição visual e sonora são motivos de preocupação das autoridades. Doutor Auro, qual tem sido a resposta do Judiciário para esses pedidos? O Poder Judiciário tem sempre atendido a esses reclames de interesse social, de interesse de preservação do patrimônio histórico sobremaneira, seja através das ações, vamos dizer assim, das ações das vias normais, através dos acionamentos judiciais, seja através de reuniões informais com as representações da sociedade para buscar fazer uma prevenção a esses eventos, não só da magnitude do carnaval, mas outros eventos, inclusive de natureza religiosa, profano e etc. Doutor Fernando, o que o IEFA tem a dizer sobre estes riscos? O IEFA trabalha inicialmente com orientação e a prevenção, né? A justiça, no nosso ponto de vista, é o último recurso, né? A orientação é feita ao município. Essas festas realmente hoje elas adquiriram um porte assim, muito avantajado. O patrimônio, de uma maneira geral, é um patrimônio duradouro, mas muito frágil, né? Nós não podemos desconhecer hoje que as carretas de som hoje, elas têm uma vibração sonora muito grande. As grandes aglomerações também provocam danos, né? Então nós orientamos no sentido de que tudo que vem acontecer ali seja bem preparado, né? Com consulta aos órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiro, Copasa, CEMIG, no sentido de evitar retaliações mais à frente, que é de ter que recorrer à justiça. Muitos desses municípios hoje em que a justiça está proibindo o carnaval naqueles locais, já é como consequência, né, da má utilização, do mau uso, né, de promotores e frequentadores nesses eventos no passado. A Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais elaborou uma lista de 10 orientações aos órgãos municipais responsáveis pela realização do carnaval. O IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, aprovou a iniciativa do Ministério Público. Vamos ver neste programa os principais cuidados indicados pelo Ministério Público e pelo IEFA. A instalação de barracas, palcos, arquibancadas, caixas de som, telões e equipamentos em geral deve guardar distância dos bens culturais e da rede elétrica. O órgão de proteção ao patrimônio cultural deve ser previamente consultado antes da instalação desses equipamentos. Imediatamente após o carnaval, o local em que ocorreram as festividades deve retornar à situação original com limpeza, retirada de faixas, cartazes e enfeites. As prefeituras, a CEMIG e o Corpo de Bombeiros devem fiscalizar as instalações elétricas e a utilização de materiais inflamáveis, como botijões de gás e fogos de artifício. Doutor Auro, o que diz a legislação a respeito da proteção do patrimônio público, principalmente das cidades coloniais mineiras nesta época do ano? A legislação que protege o patrimônio público, ela encontra inserida num bojo legislativo em geral, mas em específico nós temos as ações de natureza coletiva que protegem especialmente o patrimônio histórico, além de outros institutos que são igualmente garantidos. O que é mais importante, é isso que o doutor Fernando acabou de nos dizer na resposta anterior, é que o patrimônio histórico, ele tem toda uma fragilidade, ele tem toda uma peculiaridade, e dentro dessa peculiaridade isso demanda um cuidado especial. E é em cima deste cuidado especial, pautado muitas vezes nas referências do IEFA, de outros órgãos de proteção ambiental, de proteção ao patrimônio artístico, histórico, etc., sobretudo os órgãos de segurança, Corpo de Bombeiro,
Polícia Militar, isso forma um conjunto. Em cima desse conjunto, os interesses da coletividade assegurados no patrimônio histórico é que serão assegurados, seja em sede extrajudicial, ou seja, naquela preparação, ou seja, num momento derradeiro, como bem disse o Dr. Fernando, no momento de uma ação específica. Com todas essas orientações, Dr. Fernando, o senhor acredita que neste carnaval, no carnaval de 2012, ainda aconteça a depredação? Acredito. Agora é bom salientar que quem toma conta de cidade são os moradores, né? Não é a justiça, não é a polícia, nem são as prefeituras, né? Agora, os moradores têm que ficar atentos também no sentido de ajudar as autoridades, né? E os frequentadores também têm que entender que ali é uma extensão da sua casa, né? Então é um patrimônio cultural, um patrimônio histórico. Agora o respeito dele deve ser feito com toda a cidade, né? Então o lance, por exemplo, de fazer as suas necessidades, a gente exige que tenha cabine sanitária adequada para o número de frequentadores, né? Então, por favor, que essas pessoas vão usar esses sanitários, né? A questão, por exemplo, do vandalismo é com patrimônio público de uma maneira geral, com patrimônio privado, né? As pessoas têm que entender o seguinte: se elas se comportarem bem, aquele local vai continuar sendo utilizado no ano seguinte. Se não se comportar adequadamente, infelizmente a justiça tem que tomar, no caso aí, as suas decisões, né, no sentido de evitar que aquilo venha a ocorrer, né? Agora eu queria só salientar algumas coisas que são de prevenção mesmo, né? As prefeituras têm que verificar, caso tenha lá local de água para poder combater incêndio, ver se aquele hidrante está funcionando, porque não adianta ter o hidrante lá se não tiver água, né? Manutenção realmente é como preparação de qualquer festa, né? Se tem aglomerado, tem que ter uma estimativa de público para saber se aquele público vai caber ali ou não, né? Se não cabe, não vai fazer naquele local, né? E aí, a própria banda que vai, no caso aí, ser atração desse evento, quem promove sabe mais ou menos o público que essa banda vai chamar, né? Nós tivemos um incidente aqui de uma irresponsabilidade da instituição que promoveu de levar para lá, né, um monobloco que chama muita gente. O senhor está falando a respeito da Praça da Liberdade, né? Recentemente, né? Agora. E deu o que deu lá, né? População, público frequente muito maior do que o esperado, né? Muito maior do que o declarado. A praça não tem condições de atender uma demanda nesse porte e acabou que tivemos lá atos de vandalismo, né, danificação de canteiros, derrubada de poste, né, dano à parte de irrigação. Por que foi autorizada essa festa na praça se, por exemplo, antigamente a feira de domingo era na Praça Liberdade, saiu de lá para evitar justamente a depredação? E por que agora foi autorizado de novo? A minha experiência na prefeitura, quando nós licenciávamos esses eventos, né, há muita omissão de quem vai promover, né? Então, às vezes, para fugir de uma série de regras, de ter menos sanitários, eles põem um público muito menor do que vai ser a realidade, né? Agora, com relação à Praça de Estação, foram criadas normas e nós esperamos agora criar normas também para a utilização da Praça da Liberdade e de qualquer outro local em Belo Horizonte que venha ocorrer dano ao patrimônio público. Vamos ver mais orientações do Ministério Público de Minas Gerais para a proteção do patrimônio histórico no Carnaval. O Corpo de Bombeiros deve aprovar o local em que se concentrarão as atividades carnavalescas. A emissão de ruídos deve estar de acordo com os níveis e horários considerados adequados e aceitáveis pela legislação vigente. Deve haver policiamento ostensivo, contínuo e permanente durante todo o período das festividades. Doutor Auro, o que diz a legislação sobre a emissão de ruídos? Quais os níveis permitidos? Na verdade, a legislação, ela, diferentemente do que muitas vezes o leigo espera, ela não tem uma definição específica, até porque cada localidade tem a sua peculiaridade, a sua topografia, a sua geografia, as edificações. Então, utiliza-se a interpretação num contexto amplo, mas com observância exclusiva na especificidade, ou seja, há todo um trabalho prévio, há todo um trabalho de medição a respeito de um certo ruído numa cidade, por exemplo, pode não configurar um excesso ou um prejuízo ao patrimônio histórico. Numa outra cidade pode ser. Isso por quê? Isso vai depender daquele contexto, da natureza, da construção, da topografia, da geografia, etc. Então, cada caso é um caso. O que importa é que esses cuidados não devam ser dispensados. Como disse o Dr. Fernando, deve-se percorrer
com brevidade, deve se percorrer com o devido cuidado, com a antecedência necessária, para evitar que chegue na véspera do evento, esse evento se frustre por falta desses requisitos. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.